Vocês estão ao vivo, Paulo. Olá, bom dia para quem estiver no Brasil e boa tarde para quem nos acompanha desde Portugal e da Europa. Muito obrigado a todas as pessoas que se inscreveram dos diversos continentes. Esse é o nosso primeiro curso de formação para entender a realidade brasileira e pensar o futuro. Uma iniciativa das e dos militantes do PT em Portugal e que conta com o importante apoio do Instituto Edésio Passos de Curitiba, Paraná. Nós, militantes do PT, somos militantes filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, que atuamos na mobilização e na organização da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e brasileiras em Portugal. Nosso parceiro, o Instituto Edésio Passos, foi criado em 2016, com a pretensão de difundir e fortalecer os ideais defendidos por Edésio Passos em sua trajetória profissional e política. Edésio Passos foi advogado, escritor, poeta, militante político, jornalista e ativista. Por mais de 50 anos, advogou em prol de inúmeras causas humanitárias e se transformou em uma das referências nacionais mais importantes do mundo do direito. O Instituto compreende o mundo do trabalho como dimensão central da vida social. O curso de formação para entender a realidade brasileira e pensar o futuro apresentará temas centrais e diferentes perspectivas para refletir os caminhos que nos trouxeram até a realidade social, econômica e política do Brasil atual. Nosso curso tem como objetivo analisar as possíveis vias de transformação do presente e futuro, a fim de elaborar conjuntamente com os debatedores e os participantes novas formas de mobilização da militância e simpatizantes em Portugal e no exterior. Ao mesmo tempo, estimular a solidariedade com a luta da militância de esquerda no Brasil. Como vocês já viram, o curso de formação para entender a realidade brasileira e pensar o futuro é composto de 5 aulas online e virtual com importantes pensadores na condução de cada aula debate. Hoje, Gessé Souza, teremos pela frente Márcio Postman, Maria Rita Kell, Laura Capriglione, Letícia San Lourenço, André Passos e Gleisi Hoffmann. Nosso convidado de hoje, professor Gessé. Gessé Souza nasceu em Natal, em 1960, é formado em Direito pela UNB, mestre pela mesma universidade, doutorou-se pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em Sociologia, tem pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise pela Nova Escola de Pesquisas Sociais de Nova York, e na Universidade de Bremen, e é livre docente pela Universidade de Flensburg, ambas na Alemanha. Foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2015 e 2016, tendo pedido demissão com a posse de Michel Temer. Atua nas áreas de teoria social, pensamento social brasileiro e estudos teórico-empíricos sobre desigualdades e classes sociais no Brasil contemporâneo. É professor titular da Universidade Federal do ABC e atualmente está lecionando na Universidade de Sorbonne Nouvelle, Paris 1. É autor de mais de 20 livros e de artigos e ensaios em vários idiomas. Entre seus maiores sucessos se destaca Uma Classe Média no Espelho, A Tolice da Inteligência Brasileira, A Radiografia do Golpe, Subcidadania Brasileira, Ralé Brasileira e Os Bastidores Brasileiros. E para abrir
essa primeira aula de hoje, eu vou convidar nosso companheiro, Dr. Rosinha, ex-deputado federal, foi autorrepresentante do Parlamento do Mercosul, do governo do PT, e atualmente é presidente do PT no Paraná. Então, para iniciar a palavra contigo, companheiro Dr. Rosinha. Olá, bom dia aqui quem está no Brasil, boa tarde aos demais aí de Portugal. Primeiro eu quero agradecer ao André Passos e ao núcleo militante do PT de Portugal pelo convite para fazer essa saudação inicial. Eu fico muito honrado com isto. E cumprimentar o Gesser, que, enquanto deputado federal, às vezes a gente se via. Depois eu acabei, como disse o Paulo, ocupando o cargo de alto representante geral do Mercosul, quando eu tive ainda mais a última vez, morando em Montevidéu. Eu quero só fazer um reparo, Paulo. Eu fui presidente do PT do Paraná, agora não estou mais nesse cargo. O Instituto Edésio Passos, para mim, é uma honra também ter esse convite, uma vez que convivi, vivi, fui amigo, entendo assim, do Edésio, um grande companheiro, e o filho dele, o André, hoje, cumpre um papel importante com o Instituto, abrindo oportunidades de muitos debates e muitas reflexões que colaboram no nosso crescimento político do dia a dia. Eu quero, nessa saudação, aproveitar e só fazer alguns pontos, não é uma análise de conjuntura, alguns pontos da conjuntura que eu entendo importante. O Bolsonaro, quando ele foi eleito, tinha uma ampla aliança da burguesia, principalmente no segundo turno. E nos últimos 12 meses, ele tem perdido apoio. E as pesquisas mostram essa lenta erosão. Mas tem alguma coisa que chama atenção nisso, né? Que, mesmo ele perdendo apoio, ele tem ainda, comparando as pesquisas, nós podemos dizer, um apoio ainda de 30% da população. E qual é essa base de apoio? É uma base de apoio de religiosos, fundamentalistas, independente de qual que seja a vertente, mas dentro do fundamentalismo. Ele tem grande força nas milícias digitais, nas milícias paraestatais, essas milícias paraestatais controlando bairros populares das maiores cidades do Brasil. Ele mantém um apoio ainda de funcionários públicos, principalmente do aparato repressivo, como parte, não seu tamanho, mas uma parte das Forças Armadas, Polícia Federal, as polícias estaduais, guardas municipais e a vigilância patrimonial armada, e também o apoio ainda dos agentes do mercado financeiro. Mantém ainda o apoio de parte do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, e qual é o papel das Forças Armadas no Brasil atual? É justamente esse um debate importante a ser feito, porque o Bolsonaro, ao perder o apoio, ao perder a sua capacidade de governar, ao perder o respeito, quem o sustenta hoje são generais, né? E Bolsonaro hoje é o principal sujeito a gerar crises. Há uma constante crise política e institucional que elas não são superadas, aliás, ela é agravada pelo Bolsonaro. E essas crises não são resolvidas ou são empurradas e elas vão acumulando desgastes que, num curto prazo aqui, a gente não sabe a consequência. E que tipo de crise que são hoje? Essas crises já vêm desde a preparação do golpe de 2015, que é uma crise política, econômica, social, moral, ética e institucional. E no caso do Brasil, especificamente, nós podemos dizer que é uma crise também humanitária, no sentido de que a vida tem muito pouco valor hoje.
essas crises que vêm desde 2015 não foram superadas com a eleição do Bolsonaro. Aliás, principalmente a crise institucional e política, ela é agravada. Toda semana tem um fato que é colocado pelo próprio presidente. Ele afronta o STF, quer dizer, a nossa Suprema Corte, ele afronta o Congresso Nacional, participando de apoios favoráveis a golpe. E o fato novo todo, agora nos últimos 3 meses, é que agravou-se muito a política econômica. O modelo econômico aplicado pelo Paulo Guedes tem agravado a situação econômica e social no Brasil, que piorou com o coronavírus. Então, com a pandemia, piorou. E não há nenhuma perspectiva de que o atual governo encontre alguma saída para essa crise. Aí vem uma pergunta: qual será a saída dessa crise? Né? Porque, principalmente, essa pergunta se faz presente porque o campo liberal econômico começou a dividir-se nos últimos meses. Isso é nítido. Tanto é que tem custado, por exemplo, quando se demite o Moro, o Sérgio Moro, o ministro, se demite por exigência de uma parte do campo conservador, liberal, no sentido econômico, mas conservador na política, que é o chamado centrão. Então, ele tem perdido o apoio e começou a se ter uma disputa política dos rumos do Brasil. E, pelo que se vê, o Bolsonaro joga no tudo ou no nada nesse processo. O Bolsonaro, ele o que ele joga no tudo ou nada? Ele joga, eu acho, ou ele sofre o impeachment, ou ele vai para o impeachment, ou ele faz um golpe. Agora, um golpe com que apoio? É lógico, ele tem as milícias, mas o Exército vai fazer parte desse apoio? Essa que é a questão que se coloca hoje. Né? Então, eu acho que é um debate importante de conjuntura, soma-se a esse desgaste interno, um desgaste externo muito grande. Bolsonaro hoje fez com que o Brasil perdesse o respeito. Quer dizer, então, a política exterior dele é uma política que colocou o Brasil fora de todo e qualquer processo de debate internacional e, ainda mais, colocou o Brasil assim que, internamente, as pessoas não respeitam mais a política exterior dele. Há um problema um pouquinho sério nisso, que é o seguinte: o campo democrático popular não está unido. Esse campo popular hoje está ainda faltando se concretizar como campo para fazer esse enfrentamento. E procurar na política a oposição, principalmente o campo democrático popular, não só, mas ler o que está ocorrendo no nosso país. Eu acho que está faltando uma leitura concreta. Quer dizer, se o Bolsonaro joga no tudo ou nada, impeachment ou golpe, sob o mando dele, um golpe militar, sob o mando dele, quais são as forças que ele conta com isso? Nós sabemos que o Exército Brasileiro hoje é um exército ideologicamente comprometido com os Estados Unidos. Não é um exército hoje comprometido em defesa do nacional, como era característica de outros regimes fascistas, porque o Bolsonaro é um fascista, né? Querendo implantar um regime fascista. Então, eu faço essas notas da conjuntura, que eu estou chamando de notas, não é uma análise completa, até para localizar, eu acho, que as pessoas do curso, e depois, se for o caso, aí o Gessé, no final, lá nas perguntas, se vier alguma pergunta de conjuntura e ele entender por bem comentar o que eu estou falando, eu acho que teria alguma colaboração. Obrigado aí pela oportunidade, que tenhamos um bom curso,
É a nossa expectativa. E abraços aí e obrigado. Muito obrigado, doutor Rosinha. E eu já passo a palavra, então, imediatamente ao nosso convidado de hoje, o professor Gessé Souza, que vai fazer aqui a sua reflexão sobre a história do Brasil República e sua classe média. Então, é contigo, professor. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Rosinha, pela interessante análise, também pelo convite de participar desse curso. É um grande prazer estar aqui com vocês, porque eu acho, inclusive, que a formação política é a principal atribuição de um partido, né, de um partido popular. Isso tem que ser levado para a sociedade brasileira como um todo. Não tem nada mais importante do que a formação política. Eu inclusive, estou preparando um curso de análise sobre a sociedade brasileira, que eu vou levar depois ao conhecimento de vocês que estão assistindo o curso, que eventualmente tenham interesse em fazer esse curso que analisa a sociedade brasileira e as suas classes. O meu assunto de hoje, como vocês me pediram, vai ser a Revolução, vai ser a República, né? A República e as classes médias nacionais. Esse tema é extremamente importante, porque as classes médias são, ou a classe média é uma classe extremamente importante, especialmente em países como o Brasil, né? A classe média ela vai nascer entre nós, né? Em grande parte a partir dos homens livres, durante a escravidão, etc. Uma boa parte faz parte também de uma ralé que vivia sem lugar na produção, ou seja, era o braço armado do senhor de terra e gente, mas também você tinha já pessoas que supervisionavam a atividade, o controle do trabalho escravo, e a gente já tem aí o início de uma classe média, porque a classe média ela vai estruturalmente, o que vai explicar o que é a classe média vai ser exatamente essa classe que vai se construir para cumprir as funções de supervisão, controle, legitimação e justificação da dominação da classe proprietária, né? É isso que é a classe média, né? E a classe média a classe média moderna, ela vai se caracterizar, então, pela posse de conhecimento, né, capital cultural, conhecimento legítimo, etc., né? Quer dizer, é quem vai fundar os advogados, economistas, engenheiros, né? Pressupõe quase sempre um título universitário, né? Conhecimento de línguas estrangeiras, etc. É assim que esse pessoal reproduz os seus próprios privilégios, né? Essa classe média, no seu sentido mais moderno, ela só vai se constituir entre nós a partir do século XX. Né? Ou seja, exatamente o tema exatamente o nosso assunto hoje, né? A República, como vocês sabem, ela se instaura no final do século XIX, logo depois da abolição da escravatura, em 1888, né? E ela vai manter o quê? O que é importante, eu acho, para que a gente compreenda, é que, e eu tenho uma tese, alguns de vocês devem saber, né, que a escravidão é a real herança histórica brasileira, né? Isso vai de encontro, né, à interpretação dominante do Brasil, que vê o Brasil vindo de Portugal, onde não existia escravidão, por exemplo, né? Então, e a partir disso, a noção de que tem uma corrupção que vem desde a Idade Média em Portugal, quer dizer, eu já fiz essa crítica, embora o Brasil inteiro acredite nisso, ou tenha acreditado nisso até pouco tempo atrás. Isso é uma assunção ridícula, não existe nenhum outro nome, chamar de corrupção o que os reis de Portugal, o que acontecia na corte de Portugal na Idade Média, é um completo absurdo, né? Porque não havia sequer a noção de poder popular, de soberania popular, que é
pressuposto da noção de bem público. Não havia noção de bem público. Então, não havia como um particular, né, roubar esse bem público, porque a própria noção histórica de bem público só se cria vários anos depois, 500 anos depois do que o Portugal medieval, como Raimundo Fauro fala, e esse é o mais importante historiador do Brasil, sobre qualquer critério, né? Que é uma tese que contaminou, né? A forma como o Brasil é pensado, né? E você chamar o que acontecido em Portugal, na Idade Média, de corrupção é ridículo. É uma fraude histórica, né? Só que ninguém nunca se perguntou isso, ninguém nunca se pôs a essa questão, né? E essa ideia de que um povo é marcado pela corrupção, né, há 1000 anos, né, ganhou, hoje em dia, o coração e as mentes dos brasileiros, o que é uma pena. A gente vai tentar explicar as razões políticas, né? Porque isso aí foram, inclusive, todos esses grandes pensadores, Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, no Alinha, que vai até Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata, Simão Schwarzman, né? Quer dizer, é a maioria esmagadora, né, da inteligência brasileira cumpre essa tese, que é uma tese conservadora, e que vai ser extremamente interessante, como nós veremos, para explicar a função da classe média entre nós, né? Que vai ser a classe da moralidade, né? Que vai ser o suporte, a classe média vai ser o suporte dessa ideia da corrupção como sendo a marca mais fundamental da história brasileira, e não a escravidão, né? Não é isso? O que é uma bobagem em termos sociológicos, né? Porque a gente é criado por instituições. Pense na família, pense na escola, pense no ambiente de trabalho. A gente é montado como ser humano a partir dos efeitos, consequências, né? Castigos, punições e prêmios, né? Que as instituições nos constroem. Nós somos, obviamente, basta pensar na vida familiar, né, montados pelo que o pai e a mãe diz que deve fazer ou não, etc. Isso vai ser reproduzido do mesmo modo, né, ou de um modo muito semelhante por todas as outras instituições. E são essas instituições, portanto, que nos fazem quem nós somos, os seres humanos que nós somos. São as instituições, não é uma cultura que está na nuvem, que cai como uma chuva, etc. Isso é uma bobagem, né? Isso é um conhecimento leigo, pré-científico, que, infelizmente, contaminou a sociedade brasileira como um todo, né? E isso fez com que ninguém nunca negou que existisse a escravidão, claro, porque é um absurdo. Obviamente, a gente tem aqui herdeiros e os filhos e os netos dos escravos, então não haveria como negar, mas você pode negar quando você secundariza, né? Quando você põe aquilo em segundo lugar, né? E põe a herança da corrupção, uma herança absurda, né? É uma herança ridiculamente construída, uma falsidade, uma fraude científica e histórica sem tamanho, né? Para ser o quê? O elemento mais importante, explicativo do país, etc. Né? A gente tem que resgatar esse tema da escravidão, porque quando você não critica, né, quem você é ou quem você foi, isso significa que você está continuando. Né? Você continua. A escravidão pode continuar, mesmo quando ela foi abolida formalmente, sob a forma do sufrágio universal, né? Mesmo com trabalho formalmente livre, etc. A humilhação da escravidão e a manipulação da escravidão continua entre nós, evidentemente. Isso vai ser a história, em grande medida, vai ser os pressupostos para que a gente entenda a República Brasileira, né? Não como um corte, uma ruptura com o Brasil colonial que existia antes, né? Mas que vai instaurar o quê? Uma continuação mascarada, sob uma máscara, que vai se chamar República Velha. Né? Por que eu digo, pessoal, que a República Velha continua a escravidão? E aí eu vou defender depois a tese de que a República Velha continua até hoje. Né? Mas vamos por partes. A República Velha, ela é uma continuação da escravidão, apesar da escravidão ter sido formalmente abolida. Por quê? Né? Ora, porque na República Velha você não tinha eleições, por exemplo, o que implica que ou você tinha eleições, mas eram eleições que, no máximo, 5% da população votava. Mesmo 5%, que foi o máximo, porque normalmente era 1 ou 2%, né? Mesmo assim, eram eleições falsificadas a bico de pena.
né? Tinha fraude. Né? 5% votavam, ainda assim eram fraudadas. Né? Todas, praticamente sem exceção. Né? Ou seja, então, o sistema político que iria implicar, que poderia significar, né, uma integração das classes populares, dos herdeiros dos escravos, etc., foi bloqueado. Né? Ou seja, a eleição, né, censitária que existia antes na República, ela estava destinada a quê? A impedir os efeitos do sufrágio universal, ou seja, impedir que o mundo moderno entrasse no lugar do mundo que existia antes, a escravidão. Ou seja, então significa uma continuação com a máscara nova, obviamente. Né? O outro dado da política velha é o dado de que quem rouba, né? Quem rouba a sociedade, quem saqueia a sociedade, eu chamo isso de roubo porque ela tem a ver com você tem que manipular, enganar o povo constantemente, né? Para que esse saque continue. Né? Quem rouba é a elite. Né? Quem sempre roubou foi a elite. Né? A história que se montou, né, de que os problemas brasileiros têm a ver com a corrupção e ela está ligada apenas ao Estado, ou seja, à política, né? Ela tem, obviamente, um grão de verdade, porque toda mentira tem que ter um grão de verdade, senão ela não convence ninguém, porque se rouba na política também, né? Mas é um roubo que ele tem duas características. Primeiro, ele é infinitamente menor do que o roubo que a elite de proprietários no mercado faz. Né? Veja aí basta ver a noção, né, das isenções fiscais trilionárias. Né? O que é uma isenção fiscal? Né? Você dizer assim, olha, esse dinheiro é público, mas agora você pode botar no seu bolso. Né? Você pode não chamar isso de assalto, claro, porque os jornais não vão chamar isso de assalto, porque os jornais são também dessa mesma elite, né? São também dos bancos. Né? Mas, obviamente, isso é um assalto legalizado. Legalizado como? Porque essa elite também pôs lá 200, 300, até 400 deputados, entre os 500 e poucos que nós temos para aprovar esse tipo de lei. Né? Agora, tem o roubo que é abertamente ilegal, que é o roubo que você manda 520 bilhões de dólares, por exemplo, de evasão fiscal para o exterior, que não é visto por ninguém como roubo entre nós, só que ele é 300 vezes maior do que tudo que a Lava Jato apurou nos últimos 5 anos. Veja bem, né? Quer dizer, um país que se deixa contaminar, né, por esse bode expiatório criado pela imprensa da elite, né, que o problema é o roubo do Estado, né, ele foi retirado a sua inteligência, foi feito de tolo. Né? Você retira, todas as pessoas nascem inteligentes, né? A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima. Né? Agora, você pode, né, a manipulação, especialmente pela imprensa, porque essa imprensa é a boca dessa mesma elite, né, pode roubar a nossa inteligência. Isso não é nenhuma vergonha. Eu já fui, né, por exemplo, né, feito de imbecil várias vezes pela Rede Globo, pela Veja e tal, para acreditei em algum instante da minha vida em alguma informação que estava contida ali. Né? Então, todos nós fomos feitos de tolos em maior ou menor grau, né, pela imprensa, pelo discurso, pelas informações que essa elite passa. Né? Isso é extremamente importante, pessoal, porque quando é que é criado essa justificação da corrupção? Né? Porque é o único país do mundo, ninguém fala. Quer dizer, em nenhum país do mundo, aqui na França, onde eu vivo, na Alemanha, onde eu vivi muito tempo e estou voltando daqui a pouco, nos Estados Unidos, nenhum país a corrupção é a questão principal. Só acontece no Brasil, onde você acredita nisso. Né? Então, e até é incrível, porque quando você procura mostrar, né, e eu procurei isso, quer dizer, porque isso é a forma como é o único discurso que a elite tem para manipular o povo, aí as pessoas mas aí então você é conivente, você passa pano. Não, eu estou só dizendo que isso é um bode expiatório. Né? Então, que o real assalto está no Banco Central, está em você ter uma dívida pública que é 11 vezes maior do que, por exemplo, na França, não é isso? E que a dívida pública vai consumir o orçamento público, tudo que a gente paga, em vez de ir para a saúde, para a educação, etc., agora vai para meia dúzia de banqueiros. Lembra aqueles 6 bancos que fazem 200 milhões de trouxas entre nós, que não foi eu que disse, foi o Paulo Guedes?
Né? Pronto, é esse assalto que eu digo. Né? Agora, isso tudo foi montado, né? Esse esquema de manipulação foi montado especialmente para a classe média. Né? Ou seja, a classe média brasileira acredita nessa bobagem. Ou seja, ela é manipulada pela elite. Né? Ou seja, a elite montou, porque a elite não precisa dessa legitimação moral. Normalmente precisa, porque todos os seres humanos precisam, né? Mas a elite ela é normalmente cínica. Né? Ela só quer ganhar o dinheiro, ela só quer assaltar a população, sob a forma de juros, né? Sob a forma de isenções, evadindo impostos e tal, em paraísos fiscais, etc. Ou seja, ela faz todo tipo de roupa para botar, para pôr, né? O trabalho, para pegar o trabalho social de uma sociedade inteira e botar em meia dúzia de bolsos, porque é precisamente isso que nós temos entre nós. Né? Quer dizer, uma análise das fontes, quer dizer, de quem detém a riqueza brasileira, não vai chegar a mais do que 100 mil, 200 mil pessoas, então, que saqueiam todo o resto. Né? Isso é extremamente importante, porque o que a gente vai ter com o final da República Velha, que é a entrada de Vargas, e o que é Vargas? O que é a República Velha? Né? Basicamente, a República Velha já é a entrada, claro que tinha o café com leite ali, porque Minas Gerais era um país muito populoso, etc. Não é isso? Mas São Paulo, é a elite de São Paulo, a entrada da elite de São Paulo, né? No poder, né? Ou seja, é a elite mais importante já, no começo do século XX, etc. Né? E vai ter o quê? Já vai ter várias coisas que as outras elites não vão ter. A indústria inicialmente vai se concentrar em São Paulo, né? São Paulo vai ter a semente da agroindústria moderna, vai ter o capital financeiro, que já está em Santos, ali em São Paulo, etc., intermediando as vendas de café, e que vão produzir investimentos de substituição de importações já para, muito especialmente em Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que recebem o quê? Que isso vai ser extremamente importante para a gente entender a classe média brasileira. Né? Porque se ela era antes, esse grupo intermediário entre escravos e senhores, ela passa, a partir do final do século XIX, a ser composta por europeus brancos. Isso vai ser um dado extremamente importante e que quase nunca é notado. Né? Vão vir brancos para um país que é majoritariamente mestiço e negro. Né? Quem são esses brancos? Ora, são os italianos, antes de tudo, os italianos, com vários milhões, né? Especialmente no estado de São Paulo e no sul. Né? E portugueses, especialmente no Rio de Janeiro e nas capitais do Nordeste. É claro que veio aí alemães, um pouco, eslavos e tudo, mas são basicamente as duas grandes etnias, as duas grandes nacionalidades são italianos, sul e São Paulo, e portugueses, né, em grande número, né, Rio de Janeiro, e vão montar o quê? Alguns deles vão chegar à elite, né? Uma elite que vai ser montada a partir essa nova elite, que não é a elite do grande capital agrícola, né? Mas vai ser essa elite que vai ter, já vai ter, claro que grande parte desses italianos e desses portugueses, mas muito especialmente dos italianos, vão compor uma nova classe trabalhadora, sem dúvida alguma isso. Né? Agora, boa parte também, né? Gente que vinha já com alguma educação, ou às vezes até com algum dinheiro, né? Vão fazer uma parte, né? A classe industrial nascente, né? Matarazzo, Crespi, Klabin, Jaffe, etc., todos estrangeiros, né? Apoiados por bancos nacionais também, os bancos italianos, franceses, ingleses, alemães, etc., que já tinham, né? Especialmente ali no Porto de Santos, etc., e em São Paulo. Né? Então você vai ter, nessa época, tanto a construção, né? da fração industrial da burguesia brasileira, né? Como também, né? A entrada de uma classe trabalhadora europeia, em São Paulo e no Sul, especialmente em São Paulo, e também de uma classe média branca, né? Em São Paulo do Sul e no Rio de Janeiro e Nordeste. Né? Em 1930, a gente vai ter a grande modificação da República, né? Que vai ser, e
talvez, da história brasileira até hoje. A gente não sabe o que vai acontecer agora com essa experiência fascistóide do Bolsonaro, que pode dar algo que a gente não espera, tanto para muito ruim quanto para um pouco melhor, né? Mas o que acontece em 1930, o que é? Esse arranjo, que é extremamente elitista, da República Velha, né? Que é praticamente a elite de São Paulo, com uma pequena ajuda da elite mineira, né? Mas, obviamente, a elite de São Paulo é a mais importante, né? Ela perde poder político para Vargas como representante tanto de elites subalternas, né? Elite do Rio Grande do Sul, Nordeste, etc., né? Que se vão de encontro a esse arranjo que é muito restrito, né? E também das classes médias que começam a se construir entre nós. É extremamente importante. Em 1930, você já tem o quê aí? Você já tem quase que uns 30 anos já, né? De um processo de industrialização quase que espontânea. Espontânea porque não está sendo ainda, digamos assim, não tem ainda ajuda importante do Estado, né? Como vai acontecer depois, a partir de Vargas, né? Especialmente a partir do segundo Vargas. Mas você já tem uma industrialização importante, especialmente a indústria de alimentos, indústria de tecidos. São as duas grandes indústrias, né, tradicionais, as duas grandes indústrias importantes quando o país começa a se industrializar, né? São as duas Matarazzo, Cresp, etc., como nós já havíamos falado, né? Tem um mercado interno, já são essas classes trabalhadoras e tal, e essas indústrias precisam de quê? Ora, as indústrias precisam de pessoas que vão gerir, que vão supervisionar, que vão controlar, né? Já começa a ter jornais que vão legitimar o poder dessas elites, porque, como a gente sabe, a imprensa entre nós não vai ter, não vai ser nunca a gente não vai ter nunca a imprensa pública, né? Infelizmente, mesmo né? Em governos que foram de oposição a essa, quer dizer, nunca houve uma tentativa séria realmente de criar uma imprensa pública. Então, que a gente teve a imprensa de quem tem dinheiro, ou seja, desse mesmo pessoal que estava mandando economicamente. Então, a imprensa vai ser, entre nós, o quê? A boca dessa elite, né? Obviamente, se apropriando dessa impressão, que é apenas uma impressão de imparcialidade, ou seja, eu estou dando aqui a notícia, eu estou informando, etc., né? Que é uma mentira, porque você está pondo só uma visão. E imprensa é pluralidade de visões. Se você não tem pluralidade de visões, você não tem imprensa. Porque aí você não tem o processo, quer dizer, você não tem imprensa no sentido moral, conteudístico de imprensa, que é a formação do leitor. O leitor só pode se formar e ter uma opinião própria, né? Se ele está contraposto a opiniões divergentes. Se ele não tem isso, ele vai ter uma opinião só, ele vai ser manipulado, né? Obviamente, essa é a história da imprensa nos últimos 100 anos entre nós, né? Ora, essa elite já tem a imprensa, né? Existe uma classe média importante, ela já tem as indústrias, ela já tem a semente do agronegócio, etc. E aí vem Getúlio, né? E toma o poder político, né? Com a base militar, mas não apenas, é isso que vai ser importante, ele vai ser recebido, né, num país onde não tinha eleição, né? Essa mentira que o Estado de São Paulo conta para as criancinhas, né, que a República Velha era democracia e que Vargas é a ditadura, etc., que é uma lenga-lenga, não é isso? É uma mentira, né? Nunca houve democracia real na República Velha, né? Tanto que, né, a classe média vai receber, a classe média e parte das classes populares, mas muito especialmente essa classe média, que se formava já, aí você já vai ter quase que 20% da população nesse grau, ou seja, já pertencente a essa classe, que é o tamanho da classe média no Brasil até hoje, a classe média real, não essa bobagem de nova classe média, né? Entende? Porque a classe média não é renda, né? A classe é reprodução de privilégios, né? E o privilégio da classe média é a reprodução do capital cultural, do conhecimento. É claro que isso tem a ver com dinheiro, vai dar dinheiro mais tarde, mas o elemento central, né, é a reprodução de privilégio e de conhecimento legítimo que vai dar acesso a emprego, a uma renda legal, uma renda importante, e também a reconhecimento, prestígio, etc., né? Então, classe é muito mais do que dinheiro, do que economia e do que renda, né?
o que acontece com Vargas é a classe média o recebe de braços abertos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso, então, como o esquema já era baseado na noção de que a soberania popular é o povo quem dá, e isso já tinha sido resolvido 200 anos antes, na Revolução Francesa também, e todos os acontecimentos a partir disso, né? Ou seja, a legitimação de todo o poder não vem mais de Deus, né? No sangue azul das famílias. A partir disso, não existe nenhuma outra ideia para fundamentar o poder, a não ser a violência, a mentira, a manipulação, etc., né? Mas que nunca é permanente, né? Então, você tem que ter pelo menos a manipulação de que você tem uma noção de soberania popular, não é isso? E quando, no contexto não havia eleição, né? E a classe média recebe Getúlio de braços abertos, ele é então legitimado, né? Como sendo expressão da vontade popular. A legitimação possível num contexto onde não existe efetivamente eleições, né? Isso vai ser muito importante, porque essa classe, que vai ser a elite de São Paulo, que até hoje é a mais importante, que vai mandar no país economicamente, em todas as áreas, né? Ela vai assumir também o quê? Ela vai assumir ela não tem a preponderância militar, né? Antes os estados tinham o exército, etc. Ela vai tentar recuperar o poder em 32, ela perde, né? Então ela volta e diz assim, olha, eu não posso derrubar Vargas pelo meio violento, eu posso derrubá-lo como, então? Né? Então, diabolicamente, essa classe vai ser inteligente. É uma inteligência diabólica porque é para o mal. Ela não vai incluir os ex-escravos, ela não vai incluir os trabalhadores, o povo mestiço, etc., que era o que Vargas queria. Né? Vargas tinha o quê? A ideia de Gilberto Freire, né? E ele vai implementar isso como o seu projeto, né? Quer dizer, como ele queria o Brasil industrial, inclusivo, né? Então ele comprou essa ideia, os dois eram inimigos pessoais, mas isso não tem nenhuma importância, o que importa é essa união objetiva entre necessidades, né? Então ele tinha necessidade de uma ideia que fosse arregimentadora do povo, né? Ele vai comprar essa ideia do brasileiro mestiço. O brasileiro mestiço é o bom. Leônidas da Silva, um negro, vai ser o primeiro herói negro e tal, na Copa de 1938. O samba vai ser ungido, a música nacional, etc. Isso não tem problema nenhum você ter herança negra, mestiça, etc. É isso que Vargas e Freire estavam querendo dizer. Eu sei que Freire tem ambiguidades e que era uma leitura da Casa Grande, mas esse não é o ponto agora. A leitura que a pretensa intelectualidade brasileira vai construir a partir de São Paulo é muito pior do que isso, porque é racista, né? Muito mais do que essa ideia inclusiva de Freire e Getúlio Vargas, né? Porque essa elite, o que ela vai dizer é o quê? Ora, se eu não consigo derrubar Vargas, né? Porque ele precisa do Estado, a elite precisa do Estado por quê? Para roubar, né? Para roubar o orçamento do Estado, porque é isso que é importante, né? Para a classe média, né? Vai ser outra coisa, como nós iremos ver, né? Mas para essa elite, ela quer o saque desse Estado para ela, para os seus fins de curto prazo, inclusive, né? Getúlio queria iria beneficiar essa elite, mas no longo prazo. Mas como é uma elite burra, né? E a fração industrial nunca foi uma fração, porque era uma fração de estrangeiros. Matarazzo e Crespi tinham muito mais interesses na Itália fascista do que no país que os tinha enriquecido, casavam suas filhas com os filhos da elite agrária, né? Então não foi uma classe que assumisse, apesar de ser a classe mais dinâmica, né, como é o futuro, nunca assumiu, né, a preponderância de comandar o país como um todo, como em outros países que se desenvolveram. A elite agrária continuou sendo o elemento mais importante, juntamente com a fração financeira, que é de curto prazo. Não, quer dizer, vende a soja em moeda estrangeira, não está nem aí para o que está acontecendo no país, etc. Pode, inclusive, comprar as coisas baratas se o país for mal, etc. Né? Então, você tem aí uma elite, né, do saque, do curto prazo, que se forma e que quer o Estado para assaltar o Estado, né? E precisa, mas não tem força militar para isso. Então, então ele teve a ideia de que eu vou ter que inventar, eu vou ter que construir uma
força simbólica, né? Porque precisa da classe média, que apoiou Vargas. Porque com a classe média, essa elite não podia simplesmente matar a classe trabalhadora, como ela faz hoje em dia e fez sempre, como, por exemplo, na grande greve de 1917. Ela não pode mandar descer o pau, ela não pode mandar matar a classe média, porque a classe média precisa. A classe média está logo no lado dela. Ela precisa para supervisionar juízes, para, né, assinar as falcatruas, não é isso? Jornalistas para dizer que o juro alto é bom para o cidadão, porque aí não vai ter inflação, né? Essa mentira toda. Né? Então, ele precisa da classe média. Né? Então, ele tem o quê? Ele tem que convencer a classe média. Não pode baixar o pau na classe média. Né? Então, como é que você vai convencer a classe média? Você convence pelas ideias. Né? Então, foi nesses anos 30, não por acaso, porque não existe acaso na vida, pessoal. Acaso e coincidência não existe. É só porque acaso que o aparente acaso é porque não se construiu os encadeamentos necessários para a gente compreender como aquilo vem de interesses objetivos que estavam em jogo nessa época. Né? Então, o que estava em jogo nos anos 30, que aí todo esse pensamento vai se construir, a USP vai se construir com dinheiro dessa elite, o terreno era dessa elite, etc, etc. Não é isso? Né? Para produzir, é claro que teve muita gente boa, por exemplo, tem um cara como Florestan Fernandes na USP, que foi extremamente importante, não faz parte dessa herança, um cara, a tradição a qual eu me filio, né? Ou seja, uma tradição que vai entender o Brasil a partir de baixo, etc., né? E não a partir das elites, etc., né? Mas, enfim, a grande parte dessa USP vai ser depois um modelo para todas as universidades entre nós, e também vai dar material para tudo que a imprensa vai dizer, porque nenhum jornalista cria as ideias, ele vai tirar as ideias sempre dos profissionais, que são quem é treinado, habilitado para construir ideias e ideias abstratas, etc. Né? Então, vão construir esse Brasil de mentira, que vem de Portugal, aí vai dizer essa bobagem ridícula de que existiu uma corrupção em Portugal desde 1381, para separar a história brasileira da história inglesa e americana, ou seja, um vira-latismo, etc. Né? Dizer que o brasileiro é cordial, então ele é afeto, e então ele divide o mundo entre amigos e inimigos, e não é um povo impessoal, como se existisse algum povo impessoal no mundo. Né? Entendeu? Eu vivi já boa parte da minha vida fora do Brasil, em países desenvolvidos, nenhum é impessoal. Né? Todo mundo tem amigo, né? E ajuda amigo, né? Todo mundo tem uma família e privilegia a família. Não existe sociedade impessoal. Né? Mas aí os nossos pensadores vira-latas, né? Criaram uma doença, né? Para o brasileiro da pessoalidade, da afetividade. Para quê? Para criar essa ideia, né, da corrupção como um traço cultural, que não existe no que eu estudei em lugar nenhum no mundo. Só o Brasil é tão louco para aceitar isso até hoje. Né? E que vai ser jogada no Estado e na política. Por quê? Porque Getúlio está lá. Né? Ou seja, um representante, né, que tinha também interesse na inclusão popular. Então, você precisa criminalizar a política, criminalizar o Estado, criminalizar a soberania popular. Por quê? Porque é no Estado que o pobre e o negro pode votar, né? E pode eleger pessoas como Getúlio, como depois Jango, como depois Lula e Dilma, etc. Né? Então você tem que criminalizar o Estado desde sempre. Né? Imbecilizar o povo como um todo. Né? Essa é a... E eu estou me pondo, não estou dizendo, né? Estou dizendo, roubando a inteligência do povo como um todo e segurando a classe média como suporte dessa elite, não mais como inimigo, não mais como inimigo, como ela foi com Getúlio Vargas. Né? Então, essa elite, eu preciso dos pensadores, eu preciso da inteligência, né? Eu preciso das universidades, para mim, elite. Né? Eu preciso de uma imprensa que vai depois bombardear, né, esse povo com essas mentiras e garantir para sempre que a elite tenha o saque do orçamento público para botar no bolso dela. Os 6 bancos, porque por trás de 6 bancos está toda a elite brasileira que investe nos juros extorsivos industriais, comerciantes, agronegócio, etc, etc. Então, esses 6 bancos, como diz Paulo Guedes, não foi eu, foi Paulo Guedes, né? Tá? Esses 6 bancos que fazem 200 milhões de imbecil, né? De trouxa, né? Já existia desde sempre.
né? E essa história da classe média, qual é o interesse da classe média aí? A classe média tem mais interesse do que a elite no tema da moralidade, né? A classe média é contraditória, né? Ela sempre pode... ela vai ser normalmente conservadora, porque ela depende da elite, né? Mas ela tem também as suas partes aí radicalizadas e tudo, né? Então você tem a classe média sempre heteróclita e múltipla, né? Que é exatamente um pouco como a nossa, 70% conservador e 30% menos, né? São mais críticos, etc, etc, né? Por que o tema da corrupção cai como uma luva para a classe média? Ora, porque ela pode se sentir melhor do que a elite, embora a elite tenha muito mais dinheiro do que ela, então ela compensa a inveja, porque a classe tem inveja. Não tem a grana que a elite tem, não tem as festas, não sei o quê e tal, para. Então você tem inveja disso, né? Então é uma classe que tem inveja do muito dinheiro que a elite tem, né? Mas ela compensa, né? As compensações. Compensa como? Diz assim, moralmente, eu sou honesto, campeão da moralidade, o que a elite não é, né? E tal. Então você tem aí, então a elite, né, consegue manipular necessidades, né, morais, né, e criar a partir daí, portanto, uma frente, um bloco desde 1930, que já vai funcionar na queda de Vargas em 1954, né? Um bloco antipopular, elite, classe média, né? Contra o povo. Por que aí contra o povo? Ora, qual é o interesse da classe média em menosprezar, desprezar o povo? E de que modo esse tema da corrupção seletiva só do Estado pode ser usado, né, para legitimar a classe média enquanto tal? Ora, se a elite quer a grana do orçamento público, o saque, o roubo, né, o roubo legalizado e o roubo ilegal, né, o que a classe média quer porque ela se reproduz pelos títulos, pelos diplomas e pelo conhecimento cultural. Ela quer preservar o quê? Ela quer preservar os seus privilégios educacionais. Né? Privilégios educacionais. Né? A universidade, mesmo público, tem que ser só dela. Né? A classe média branca, não pode ter negro, não pode ter pobre e tal. Né? Quando os governos populares aumentaram de 3 para 8 milhões o número de pessoas nas universidades, aí você tem um bunker, né? Você está atacando o bunker do privilégio da classe média. Né? Ou seja, isso nunca é refletido. Né? Isso não é refletido pelas pessoas. Né? As pessoas, normalmente nós todos, eu e cada um de vocês, o que a gente tem na cabeça é bobagem, né? Para a gente legitimar a nossa vida, bobagens que a imprensa conta para a gente, etc, etc. O que importa para a gente conhecer, né, a nós mesmos e a uma classe é o comportamento. É o comportamento, não o que a gente diz da boca para fora. Né? Como eu posso dizer aqui que a classe média não dá a mínima, mas sim, a mínima para o tema da corrupção? Ora, se a gente lembrar do episódio das malas de Aécio de Temer, eu estou falando de qualquer um. Aécio era o candidato dos partidos conservadores, depois Temer foi o presidente, né? Os dois mais importantes. Né? Aí teve aquele episódio da mala, negócio de assassinato e tudo, né? Lembra disso? Né? Mala de dinheiro, a voz do cara, quer dizer, a prova ali estava, né? Você não precisa forjar a prova, você não precisa deixar ninguém na prisão 1 ano, 2 anos, até ele dizer o que você quer que ele diga. Ali estava explícito. Né? Ou seja, a corrupção mais transparente possível, né? em grande nível, no maior escalão possível, né? Envolvendo, inclusive, assassinato. Imagine isso. Eu pergunto a cada um de vocês viram alguém da classe média branca, bem vestida, gritando histericamente contra a corrupção? Não, né? Ninguém viu. Eu não vi. E eu aposto que ninguém viu. Né? Então, pessoal, aí o comportamento. Né? Não é o que você diz da boca para fora. É o comportamento que importa. Né? E o comportamento da classe média comprova. Isso é a forma como as ciências sociais, né, comprovam as coisas. Como a gente não pode pôr um micróbio no laboratório e ver como... Né, você imagina situações históricas que efetivamente aconteceram. Né? E aí você vê, ora,
Nesse caso, foi um comportamento contra o PT. Né? Milhões, não é isso? Mas aí, uma coisa, inclusive, com muito mais evidência, nada. Tá? Então, não é a corrupção, certo? Isso é prova empírica. Não é a corrupção. Né? A classe média não dá a mínima para a corrupção. Né? Então, ela dá para quê? Essa é a questão importante. Se não é a corrupção, o que é? O que está por trás? Né? Não é isso? O que está por trás, pessoal, é racismo. Né? Racismo. Né? Porque aquela escravidão e esses brancos que vieram, essa classe média branca que veio, italiana em São Paulo, no Sul, portuguesa, brancos também, no Rio e no Nordeste, né? Funcionou, né, como um bolsão racista, né? Porque como Getúlio e Gilberto Freire haviam tornado impossível, né, o racismo explícito entre nós, quando esse tema aí do mestiço, etc., a união de raças e tal, para aí essa coisa toda, né? Isso não fez o Brasil ser não racista, mas fez o quê? Fez com que nem um cara como Bolsonaro, que apoia tortura, apoia assassinato, apoia milícia, né? Apoia grupo de extermínio. Imagine isso, o cara apoia assassinato, apoia a tortura. Né? E esse cara diz que ele não é racista. Né? Entende? Outra prova empírica, porque isso é comportamento, né? E tal, de como o racismo entre nós é proibido, interditado. E ele é o quê? Ele é, digamos assim, ele é montado o quê? Ele é montado em vestes douradas, né? Entende? Ele é mantido, né, até hoje, né, sobre a veste dourada do combate à corrupção. Então, como são os pobres, né, que elegem os governos, né, que vão ser depois chamados de corruptos e que vão ocupar o Estado e a política, né, então você permite que o racismo se exerça sem dizer o seu nome. Olha que coisa boa, né, para o racista, obviamente. Né? Então você pode ser racista e não querer negro nem pobre na sua universidade, no seu shopping center, e você vai ser sempre contra qualquer governo que pegar um pouquinho, porque foi sempre isso que aconteceu, só um pouquinho do orçamento público, né? Sei lá, 20, 10%, o resto todo vai para a elite mesmo. Né? Mas se você pega um pouquinho para o povo, né? A elite não quer. E a classe média não quer. É também porque um aumento de renda, especialmente a entrada em universidade, vai afetar o seu privilégio, da reprodução de privilégios educacionais. Né? E aí a elite inventou a ideologia perfeita para mascarar isso, para permitir a continuação do racismo, para que ele possa se exercer como afeto, né? Sobre uma veste. Né? Você transforma o canalha racista, porque quem é racista é canalha, não é isso? O racista, porque ele tem raiva, a raiva covarde do vulnerável. Né? Quem tem raiva covarde de um vulnerável é um canalha. A gente tem que usar a língua portuguesa, né, para dizer a verdade, é isso, exatamente isso. Mas essa ideia, né, recobre de vestes, né, reluzentes, transforma o canalha racista em campeão da moralidade pública. Né? Qual é a classe, né, racista, né, que mantém os seus privilégios e ainda pode humilhar, continuar humilhando, porque a escravidão é exatamente isso, é a humilhação, não é só econômica. A economia não explica a sociedade, pessoal, como pensa certas vertentes do marxismo, como pensa o liberalismo. Tem muito mais coisas. Né? Os seres humanos têm mil outras necessidades que precisam ser esclarecidas, e especialmente as irracionais, né? Como o racismo. Né? Então, você tem aí a classe média, que foi comprada por essa elite. Esse é o recado que eu queria deixar. Não quero também ficar tomando aqui muito tempo, a gente ter um debate, né? Que é transformar, né, qualquer avanço do povo mestiço e negro em qualquer direção cultural, econômica, política, vai ter, né, foi sempre, né, seguida de um golpe de Estado apoiado pela elite e pela classe média, né, com base, né, no tema da corrupção, né, que é só a construção de um bode expiatório. Por quê? Porque a classe média não tem, se for corrupção da elite, não tem problema nenhum. Essa que é a grande verdade. Né? Grande abraço, pessoal. Fica aqui no aguardo das questões.
liberar o microfone aqui. Professor, muito obrigado. Essa reflexão tão importante e que nos ajuda a repensar, a pensar o nosso papel como militantes, como esquerda, como ativista, no atual contexto brasileiro. Nós recebemos várias perguntas. A gente tem uma equipe... Eu vou abrir aqui a janela, porque eu estou com muito calor agora. Tá ótimo. Resolvido. Tá bom, tá bom. Nós temos aí um grupo de militantes que estão nos ajudando na coordenação, na sistematização desse debate, e nós conseguimos fazer aqui uma junção de várias perguntas, vieram várias questões, e tentamos resumir em 3 grandes questões, que aí o senhor depois pode ampliar a reflexão. A primeira delas, pode-se dizer que a classe social apresenta uma dimensão além da econômica, sendo também simbólica, e observa-se que a classe média é heterogênea e polarizada. Contudo, é possível identificar elementos que sejam transversais a toda essa classe social? Essa é uma pergunta do Luiz Eduardo de Souza Pinto. A segunda questão inclusive é da companheira Letícia São Lourenço, que estará conosco aqui na penúltima aula. Então, ela pergunta, André Singer, num dos livros sobre o lulismo, aponta que um grande erro do PT foi chamar as classes em ascensão no país de classe média e não classe trabalhadora. Então, o senhor poderia comentar algo sobre isso. E, por último, essa é uma questão que junta várias mesmo, né? Como intervir no cotidiano dessa classe média que é impregnada pelo discurso contaminante de Bolsonaro? De quê? Em contrapartida, como conscientizar... Essa questão, pelo discurso contaminante de quem? Você me perdoe? De Bolsonaro. Como intervir no cotidiano dessa classe média que é impregnada pelo discurso contaminante de Bolsonaro. E, em contrapartida, como conscientizar e articular a esquerda no Brasil atual. Então, são essas questões que nós gostaríamos que o senhor pudesse continuar refletindo. Muito obrigado, professor. Perfeito. Obrigado a você, Paulo. São questões extremamente importantes, essa dimensão simbólica e como é que a gente pode compreender que todas as classes podem, enfim, se a gente pode fazer uma análise que abranja todos os indivíduos de uma mesma classe. É uma questão muito importante, muito bem feita, né? Obviamente, a dimensão simbólica ela é tão, só para ser cuidadoso, ou mais importante do que a dimensão econômica, né? Por que eu digo isso? Ora, porque nós somos seres, a gente não é abelha, nem é formiga, né? O nosso comportamento é todo montado por ideias, né? Nós somos os únicos assim, né? Entre os vivos, né? Ou seja, ideias. O nosso comportamento ele é montado por ideias. A gente pode não ter ideia, a gente não pode ter a percepção de que ideias são essas, né? Como se essas ideias fossem nossas, ou que ela é tão naturalizada como o fato de ter 2 olhos ou 2 ouvidos. A gente não se pergunta mais, não é isso? Mas são as ideias que nos fazem ser o que nós somos, né? Mas não é só isso, né? A gente tem afetos também. É uma dimensão menos consciente ainda, né? E a gente tem, então, portanto, necessidades afetivas. Uma das necessidades afetivas mais importantes dos seres humanos é a necessidade de ter reconhecimento de si mesmo e dos outros, né? Dos outros porque ninguém vive numa ilha e a gente não pode ter uma noção, uma autoestima, uma autoconfiança e uma noção boa de nós mesmos se os outros não tiverem também, né? Isso é impossível. Nenhum ser humano consegue isso, né? Então a gente tem essa noção e essa ânsia por reconhecimento pode assumir, e assume quase sempre também, a forma de distinção social. Se sentir superior aos outros, né? Ou seja, né? A gente pode tanto construir uma noção de dignidade, seja compartilhada por todos são dignos, né?
mas vai ter sempre, uns são mais do que os outros, porque, afinal, existem diferenças também, mesmo, né, em sociedades que são muito igualitárias, né? Ou ela pode, esse dado da diferença individual pode aumentar, né? E aí, então, você tem um alto investimento nessa noção do que nos transforma em superiores uns aos outros, entende? Então, a gente não consegue examinar a classe se a gente não examinar essas duas dimensões. Essa dimensão simbólica, cognitiva das ideias e da relação dela com afetos humanos, né? Porque tem uma ideia, né? E boa parte do marxismo clássico, né? E eu tenho, quer dizer, para mim, a ideia de que são as classes e o conflito de classes que rege o mundo, que é uma ideia marxista, que eu participo, né? Só que eu não acho que essas classes sejam, possam ser definidas apenas economicamente, e aí você não explica nada, né? Entende? Quer dizer, você é tão pouco explicativo quanto o próprio liberalismo, que também diz que a classe é a renda, né? Então, classe é o quê? Classe é uma forma de ser gente, forma de ser indivíduo, que é muito distinto entre as classes. Por exemplo, alguém da classe média é muito diferente do que alguém do que eu chamei para denunciar provocativamente de ralé. Né? Você não tem estímulo para o estudo, não tem estímulo para a leitura, porque os pais também não tiveram, foram classes condenadas a isso. Né? Então, a disciplina, o autocontrole, pensar no futuro, ninguém nasce com isso. Isso é privilégio de classe. Né? Isso não é econômico. Tá? Isso é fundamental. Né? Ou seja, a classe, se a gente pensar a classe economicamente, a gente não entende nada sobre ela. Nada. Zero. Né? As classes são uma dimensão simbólica, afetiva e moral. Né? E por conta disso, então, você pode transpor essa análise para várias pessoas, né? que tenham nascido nessa mesma classe, que vai tender a reproduzir os privilégios dessa mesma classe para os seus filhos e para os seus netos, e que vai tentar o quê? Evitar que outros tenham acesso a isso. Competição a esses mesmos bens. Né? Então, isso é extremamente importante. Agora, mesmo uma análise de classe que leve em consideração, né, essa dimensão moral, afetiva, ideal e cognitiva, mesmo essa, né, ela vai conseguir explicar eventualmente o comportamento de 70%, 80%, até 90% dos indivíduos dessa classe. Né? Agora, tem dados que são familiares, que são individuais. Você tem sempre alguém na família que é mais ressentido, né? Mais insano, etc., mais infeliz, etc. Né? Então, por exemplo, você tem aí um cara como Bolsonaro, ele tem os seus focos de atuação, né? Que não é o nosso tema agora, né? Mas eu eu já fiz um livro, meu livro A Guerra contra o Brasil, o mais novo é sobre isso, né? Mas aí você tem o quê? Você tem pessoas que apoiam o Bolsonaro em todas as classes. Né? Você tem aí 10% em todas as classes de infelizes, ressentidos, etc., que se identificam com um cara, né? Que é tão vil, cruel, machista, misógino, né? Covarde, mentiroso, como ele é mesmo. Né? Então você tem o rebutar, o esgoto, né, social de todas as classes. Né? Então ele que encontrou alguém que é o seu representante. Só as classes explicam o mundo, né? Desde que você entenda essa outra dimensão não econômica das classes, porque senão você também não vai entender muita coisa. Né? Mas mesmo assim, né, você não explica a totalidade. O conhecimento social ele é aproximativo. É tudo que nós temos. Né? Todo conhecimento, aliás, é aproximativo. Imagine a medicina agora, que não tem uma vacina, por exemplo, mas tem para muitas outras coisas. Né? Então, todo conhecimento é aproximativo. Ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, etc. Né? Então, você tem aí é muito importante, você pode conhecer muita coisa com análise de classes, do conflito, etc. Né? Mas você vai ter sempre uma parte, um resto que não vai ser explicado por isso. A classe trabalhadora, que foi chamada de nova classe média e tal, eu acompanho sempre. O André Singer é um dos mais importantes sociólogos, cientistas políticos brasileiro. Eu sempre o leio, né? Sempre com muita atenção e tudo.
Mas dessa coisa dessa nova classe média, que foi essa ideia que foi incensada, inclusive pelo PT, foi para mim um grave erro, né? Eu fiz um livro sobre isso, e em 2010, o livro se chama, qualquer pessoa pode ler, Os Batalhadores Brasileiros, né? Classe média ou classe trabalhadora, né? Quer dizer, já tocando no debate com o Marcelo Neri, que foi o pai dessa ideia de uma classe média unicamente a partir da renda, o que mostra como é impossível, né? Você estudar e compreender as classes a partir apenas da renda, né? E aqui também pergunta a terceira questão sobre como da classe média agora e como articular a esquerda. Eu acho, quer dizer, a classe média agora está começando a tocar um sino, especialmente na classe média, né? Quer dizer, a classe média tem mais acesso à informação, você tem aí, né? Você não fica na bolha do WhatsApp, como os grupamentos evangélicos são bombardeados com essa propaganda fascistoide, bolsonariana. Então, a gente está vendo que essa classe média que votou em Bolsonaro por racismo, não é isso? Né? Agora, ela está vendo que a vida dela está comprometida, ou pode estar comprometida. Então, você vê nas últimas pesquisas, inclusive com os panelaços em bairros de classe média em São Paulo e em outras cidades, etc., você vê que ele está perdendo, né, legitimidade dessas classes, mas está ganhando nos mais pobres, nos mais... Isso é cálculo político, né? Também você atrasa os R$600, você faz todo tipo de fraude, etc., né, para deixar os pobres desesperados, pobres que não acham que o Estado está aí para ajudá-los como deveria achar, porque nunca esteve para ajudá-los, esteve em pouco tempo, né? E nunca foi uma ajuda efetivamente que os pudesse retirar da sua condição. Houve aí, né, tentativas que foram passageiras, né? E quanto ao último ponto da esquerda se articular, quer dizer, a esquerda está apática, está passiva, né? Quer dizer, o real debate político entre nós, entre a extrema-direita de um lado e a direita, né, do outro. Obviamente, eu estou com a direita. Imagino que vocês também. Eu nunca pensei que eu fosse ficar ao lado da direita brasileira. A direita não fascista, a direita que não quer uma ditadura, etc., né? Mas a esquerda está completamente desorganizada. A esquerda está desorganizada por vários motivos. Primeiro, uma coisa que eu sempre pus, né? A esquerda nunca criou uma narrativa alternativa para explicar a história e a sociedade brasileira. Foi exatamente o que eu procurei fazer na minha vida de intelectual, né? Por quê? Porque eu sei que isso é fundamental. Se você não vai explicar, as pessoas querem o quê? Querem uma compreensão totalizadora do que está acontecendo, né? Esclarecendo desde o 1 até se você não faz isso, né, você cria, né, a ideia conservadora do Brasil, explica o Brasil de um modo errado, superficial, ridículo, mas é totalizador. Olha, vem lá de 1000 anos atrás, em Portugal e tal, para parar, veio com a chuva, você me explica bem, porque não tem nenhuma instituição aí, né, com a chuva, com o vento, veio valores personalistas, explica como é a política, explica como é não sei o quê, é por conta disso que a gente não dá certo. A esquerda nunca teve isso. A esquerda copiou, inclusive, esses mesmos caras, né? Raimundo Fauri, Sérgio Buarque, os grandes arautos da esquerda. Então, né? Como é que você quer ser forte? Né? Como é que você quer ser forte se você sempre adere ao discurso envenenado do seu inimigo para lhe matar? Não é isso? Né? Então, você aparelha a Polícia Federal que está montando o negócio contra você, você não efetivamente democratiza o judiciário, não democratiza a Polícia Federal, etc., você não cria controles democráticos para ela, você confia nisso, ou seja, você é completamente prisioneiro, né, de um jogo de ideias que foram feitas para matar você. Né? E, de outro lado, né, a esquerda não vê a longo prazo. Né? Por exemplo, esse programa de
transformação aqui é uma excelente coisa, né? Mas isso não está sendo feito em grandes proporções, né? A esquerda pensa eleitoralmente, né? Pensa conjunturalmente, né? Não articula, né? Não tem a reflexão, né? De que você precisa formar a população, informar a população pobre no Brasil, e você precisa construir uma alternativa à pregação evangélica fascista, né? E é claro que tem pastores decentes. Eu sei porque nesse livro de 2010 foi exatamente esse pessoal que nós estudamos durante vários anos, né? Agora, a maior parte dessas igrejas, uma igreja como a de Edir Macedo, que diz que as mulheres não devem ir para universidade, é uma igreja criminosa, é uma igreja venenosa, né? Ela está montando conflitos o tempo inteiro para criar artificialmente esses conflitos e ganhar no caos, né? É o conflito do pobre honesto, entre aspas, com o pobre delinquente. O pobre delinquente vai ser o cara que tem uma piaba de maconha no bolso. Se for negro, ele vai ser preso, né? Quer dizer, o delinquente não é os caras que estão atrás dos 6 bancos que fazem os 200 milhões de trouxa e que rouba trilhões, né? Uma dívida pública que não foi auditada nem nos governos do PT, o que é uma vergonha, né? Quem é que paga uma dívida que não sabe a quem deve, né? Então, que negócio aí? Obviamente, a corrupção está aí, na dívida pública, né? Então, quer dizer, e não foi feito nada efetivamente, né, para você problematizar essas questões, né? Do assalto do capital financeiro, porque não adianta, você tem que restituir a esse povo, de um modo simples e compreensível, quem é que o está roubando, porque ele está pobre, porque ele ficou mais miserável ainda, porque ele não tem emprego, porque ele deixou de ter futuro, etc. Né? A esquerda não está fazendo nada disso, né? Infelizmente. Professor, muito obrigado. Para te dizer que está todo mundo lá assistindo, nós tivemos mais de 1.100 pessoas inscritas para esse curso. São mais de 600 que estão aí entre o Facebook e o YouTube agora nos assistindo, e os outros provavelmente vão acompanhar depois. Assim, muito positiva a avaliação, e eu queria te perguntar, né, se, caso o senhor ainda tiver tempo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, claro, né, muito simples, mas eu acho que é algo que nos preocupa a todos, e nós pensamos aqui como grupo colegiado aqui que estamos acompanhando a palestra. O senhor disse que depois do Bolsonaro pode vir uma realidade um pouco pior ou um pouco melhor, né? Foi essas as palavras. O senhor poderia comentar isso, né? E aí também, se o senhor quiser complementar qualquer ideia que lançou, aí fica à vontade para que nós possamos concluir essa nossa primeira aula. Claro. Obrigado, Paulo. Não, eu acho o seguinte, com o Bolsonaro, o que a gente tem agora é um governo fascista, obviamente, né? Eu não estou entrando aqui nesse negócio e tal, não é um fascismo como era na Itália e tal, essa, né, bobagem aqui de filigranas conceituais, né? O que a gente está usando Bolsonaro é um moleque mandado, né? É um pau mandado da extrema-direita americana, né? Da extrema-direita americana, né? É quem tem tudo o que ele faz, né? E eu aprendi isso fazendo, eu não sabia disso antes, né? Fazendo esse livro A Guerra contra o Brasil, né? Bolsonaro monta na questão ele nunca vai pacificar nada, ele nunca vai apaziguar nada, ele é o pior cara do mundo para uma crise identitária como essa, quando você tem que, né? Porque ele não é o projeto político dele, nem ele é um psicopata, né? Quer dizer, Bolsonaro é um cara que mente compulsivamente. Bolsonaro nunca disse uma verdade, né? Não é que ele minta aqui e ali, ele nunca disse nenhuma verdade, né? Ele só mente, né? Ele só cria o caos, né? Ele só cria, e isso é uma estratégia política, isso não é uma coisa insana, isso não é burrice, né? É porque como as classes não podem ser percebidas nem compreendidas economicamente, como no Brasil normalmente ela é compreendida, né? Ele descobre com Bannon que você pode ter um público cativo
sem dar nada materialmente, você não está dando emprego, você não está aumentando a renda, você não está dando vaga na universidade, você não está diminuindo o imposto do cara, você não está contribuindo para... Você não dá nada, zero, 1 centavo, nenhuma chance, nada. Materialmente, as pessoas não ganham 1 centavo com isso, mas elas ganham o quê? Você pode manipular essas pessoas com ódio e ressentimento. Ele aprendeu com Bannon, né, que as pessoas, né, que as emoções humanas, olha aí a importância das emoções e dos afetos, né? As emoções humanas mais fortes são, eu não acho isso, mas são fortes, né? As mais fortes são ódio e ressentimento. Então, se você ficar jogando ódio e ressentimento o tempo todo para pessoas que não sabem por que ficaram mais pobres, não sabem por que perderam o futuro, não sabem por que perderam o emprego, né? E você dizer que os inimigos dela não são os 6 bancos, e a elite toda que está por trás desses 6 bancos, mas sim que é o negro, que é a mulher, porque é isso que Edir Macedo diz, né? Quando Edir Macedo diz que a mulher não deve fazer universidade e ela deve ser escrava do homem, né? Entende? Quer dizer, todo mundo sabe que nenhum ser humano, né, mulheres e homens, aceita, né, a submissão, né, sem reação. Isso não existe, pessoal. Zero existe, né? Pode ser que essa mulher, por conta da coisa do pastor, dos vizinhos e tal, fique quieta, né? Aceite os desmandos, né? Aceite que a sua vida não seja autônoma e tal, mas ela vai sabotar esse marido dela sempre que ela puder. Ela vai sabotar a família, etc. Ou seja, então você vai criar uma guerra, assim, né, entre homens e mulheres a partir desse tipo de ensinamento. Então houve um casamento, né, entre a pregação evangélica e a ideologia de extrema-direita, que é o que mantém o bolsonarismo, né? Isso pode vir, né? Porque a gente tem uma elite que é extremamente irresponsável, isso pode continuar, né? Isso pode ter ditadura, claro, porque o exército foi comprado, né? Vamos ver o mundo como ele é, né? Quer dizer, se você tem aí privilégios, você teve um enorme aumento do salário real dos militares, o privilégio na reforma previdenciária, você tem aqui a distribuição de 3 mil cargos agora para os caras e tal. É a hora deles, é o jantar deles agora. Entende isso? Imagine isso. Né? É isso que a gente tem que pensar. Não é coisa das Forças Armadas e tal para parar. Não, ali, olha, a minha hora chegou agora eu vou pôr o meu sobrinho, aí ele fica sendo admirado pelo vizinho, pela sua família. Então, os caras, né, foram comprados. Né? Então, você tem um esquema miliciano militar, né, armado, à disposição. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma destruição completa do país e uma obra de destruição dos vínculos mínimos, né? Vínculos interpessoais, verdade, mentira, né? Civilidade. Esse cara está acabando com tudo. Ele é um monstro. Né? Não tem ninguém pior do que Bolsonaro. Eu nunca conheci nenhuma pessoa, nem muito menos. Né? Você pegou dos 520 deputados o pior, né? O mais monstruoso, o pior de todos, para ser presidente. Né? Quer dizer, então você cria disfunções. Isso pode entrar a um ponto em que uma parte dessa elite, como já está começando, senão a imprensa, parte da imprensa não estaria fazendo o que está fazendo, né? E uma parte ponderável da classe média, que é a classe mais importante, forma opinião, etc, etc, né? E de ganhar uma parte das classes populares, você pode ter uma frente que você derruba esse cara, né? Mas isso é um jogo, isso é uma luta política. Então, pode vir para melhor, como pode vir para pior, né? Eu espero que venha para melhor, né? E dito isso, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. A gente está realmente numa época muito difícil da nossa história e tudo, né? E eu vou deixar depois aqui, quando o meu curso estiver pronto, etc., eu vou passar aí para o Paulo, para eventualmente quem tiver interesse em se aprofundar nos temas que eu vou montar, a história e a dinâmica da sociedade com todas as classes. Né? Eu fiz pesquisa empírica sobre todas as classes entre nós, né? E eu vou estar montando um curso a partir do próximo mês. Para isso. Eu queria deixar esse aviso aqui antes da gente se despedir, Paulo. Professor Gessé, muito obrigado. Muita luz para a nossa luta, né? Tanto para a nossa luta aqui em Portugal, no exterior, mas também para essa questão da solidariedade com a luta no Brasil. Então, os militantes do PT, o Instituto Edésio Passos,
agradece imensamente a sua contribuição, o seu tempo, né, e esse importantíssimo debate. Eu acho que quando o senhor menciona os desafios da esquerda e que a formação, entender a realidade é um dos pontos importantes, isso também sinaliza que foi uma iniciativa muito interessante, né? E aí não, Paulo, o mais importante. Mais importante, né? O mais importante. Bacana, muito obrigado. Então, eu já aproveito para deixar o convite, primeiro para que curtam lá as nossas redes sociais, tanto o YouTube como o Facebook, o Instagram, se inscrevam para receber as informações, vai ficar gravado. As pessoas que pediram o certificado não serão prejudicadas pelo fato de termos tomado um golpe do Zoom, né? E temos que fazer tudo aqui pelo YouTube. Queria destacar também a importância de quem estiver interessado fazer sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, entrando lá na página. E também as pessoas que estão aqui em Portugal, que nos procurem através aqui dos contatos das nossas redes sociais, para que possam participar das nossas reuniões. Né? No próximo domingo, então, teremos aqui Márcio Postman, vamos falar sobre a economia, e vamos aí continuar pelos próximos 4, 5 final de semanas. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, professor, e queria deixar aqui os desejos de uma boa continuação de domingo para todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até mais. Até mais.